Vamos começar então? Então, mais uma vez, boas-vindas. Boas-vindas a vós que estão-nos a ver através da internet. Hoje é o estudo que acho que devia ser o primeiro estudo, que era acerca da marca da besta. Eu espero que hoje nós possamos ler. Não são muitos, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se conseguimos ler estes capítulos. No livro de Esther vai ser não só o capítulo 2, a partir do 21, mas o 3 e o 4, eu creio. Em Daniel é só o 3, Mateus 14 é só o 14, Mateus 4 também é só, e no Isaías 14. Porquê isto? Porque nós temos que provar que a marca da besta não é nenhum chip, não é nenhum código de barras que vai ser tatuado em nós, não é nenhum computador que está em Bruxelas. Não tem nada a ver com isso. A marca da besta tem tudo a ver com adoração. Adoração. E nós vamos em Apocalipse 13, onde é citada esta marca da besta, a primeira vez, e depois no 14 também fala. Nós vemos que a palavra adoraram-na, adorem, adorassem, aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Depois vemos o contraste em Apocalipse 14 outra vez e vemos 3 mensagens angélicas que são proclamadas a toda a nação, tribo, língua e povo. E o contraste disto diz que o povo deve fazer é temer a Deus e dar-lhe glória, porque é vinda a hora do seu... Isso estamos em Apocalipse 14, 7 agora. Este é o contrário, é contra mensagem de Apocalipse 13, que diz para adorar essa tal besta, ou essa imagem da besta que vai ser implementada. A marca tem uma imagem e é uma marca. E tem tudo a ver com adoração. E depois o contraste aqui, o lado oposto, é aqui a dizendo em Apocalipse 14, 7, dizendo: com grande voz temei a Deus, dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, hoje vamos ver que a grande batalha é adoração. Sempre foi. Sempre foi. E nós sabemos que o inimigo quer ser adorado, quer ser como Deus. Temos que ler umas histórias que aconteceram no passado da história, na história bíblica. E vamos provar que a questão é adoração. Temos que ler aqui uns exemplos do que é que se passou. Se formos a Eclesiastes, nós já lemos isto na outra vez. Onde diz... Eclesiastes 1, nós lemos outra vez, mas eu vou ler outra vez, porque é muito importante. Isto encontra-se logo a seguir Provérbios. Eclesiastes 1, capítulo 1, versículo 9 diz: o que foi, isso é o que há de ser. Então, o que foi no passado é o que há de ser no futuro. E o que se fez, isso se fará. Outra vez a mesma ideia. O que se fez, isso se fará outra vez. De modo que não há nada novo debaixo do sol. Então, aqui a Bíblia está-nos a dizer: o que aconteceu, preparem-se que isso vai acontecer outra vez. Não há nada de novo. A forma como Satanás trabalha, ele vai voltar outra vez a fazê-lo. E ele repete estes processos que ele já utilizou no passado. E em 3.15 diz outra vez exatamente o mesmo. Eclesiastes 3.15 diz: o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Outra vez, esta mesma ideia. Que realmente nós devemos olhar para o passado e estudarmos e ver realmente as situações que aconteceram e trazê-las para o tempo presente e ver que elas vão voltar outra vez a acontecer. E hoje a gente vamos deixar isso claríssimo. Se nós vamos até ao livro de Esther,
no capítulo 3. Começamos do capítulo 2, no versículo 21. E vamos ler aqui umas situações que vão voltar a acontecer. O livro de Esther. Hoje não vamos utilizar o PowerPoint. Hoje vamos ficar no Power Bible, que é o poder da Bíblia. É o poder do point, a gente fica só pela Bíblia. Esther 2, o livro de Esther, fica depois de Esdras, Neemias. Não, tá. Depois de Neemias. Sim, Neemias, antes de Jó. Não fico certo. Já lá estamos? Temos que ler aqui, pelo menos esta é a história mais... Temos que ler aqui um bocado. Vai-nos demorar aqui uns minutos a atravessar aqui a ver o que é que se passa aqui. Então, eu começo a ler, depois podemos ler outros de nós também. No 21 começa a dizer: Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 camareiros do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu e ele fez saber à rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio e se descobriu e ambos foram pendurados numa forca. E isso foi escrito no livro das Crónicas perante o rei. Ok, então aqui há uma história que haviam 2 pessoas que queriam arranjar um plot, Agora não vem... Naquela altura Uma usava-se... emboscada. Uma emboscada... Naquela altura usava-se muito, às vezes, pessoas que estão abaixo do rei, pronto, matar o rei e tomarem eles o poder, não é? Sim, eles tinham algo... Aqui diz que eles se indignaram, mas não sabemos porquê. Eu já li o livro, eles não tinham razão. Provavelmente tinham as suas razões, mas pronto, eles indignaram-se e tentaram arranjar uma artimanha qualquer para matar o rei, isto veio a saber, e Mardoqueu realmente ficou com uns pontos a mais. O rei gostou disso porque o rei ia ser morto. Se não fosse por ele, eles provavelmente até podiam pôr veneno ou qualquer coisa e matar o rei. Ok. Ele salvou a vida do rei. Ele salvou a vida do rei, mas o rei nem sequer... Depois vamos ver que ele não se preocupou muito com isso, só depois é que ele vai se lembrar que foi ele que fez este grande bem ao rei. Então depois no capítulo 3, continua. Depois destas coisas o rei Assuero agradeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então este homem foi exaltado. Não sabemos porquê, mas pronto, ele foi exaltado e foi posto acima de todos. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: porque transgrides o mandamento do rei. Sucedeu-se, pois, que, dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes dizia declarado que era judeu. Então temos aqui este homem exaltado, e então pelo decreto do rei todos deviam prostrar-se a este homem. Mardoqueu é um judeu. Nós sabemos, ou devíamos saber, que os judeus não se prostravam a nenhum homem. E então haviam os servos do rei que estavam a dizer: oh Mardoqueu, porque é que tu não te prostras? Porque é que não fazes o que todos fazem? Ele disse: não, eu não faço isso, eu sou judeu. Então, depois diz: vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Então, esse tal Amã, que tinha sido engrandecido, ele ficou com muito furor porque
este homem, mero homem, mortal, não se ajoelhava a ele quando ele passava. Ok, depois continua. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus. Então pronto, ele então foi investigar que povo é este? Não se prostra a mim, ou que homem é este? É dos judeus. Ele foi fazer uma pesquisazinha, bem, este povo aqui, o que é que se passa aqui? Vamos matá-los a todos porque eles não obedecem às leis. Ok. O povo de Mardoqueu que havia em todo o reino da Assuero. Então ele queria destruir todos os judeus que haviam no reino da Assuero. Então vamos continuar no 7. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º do rei Assuero, se lançou isso é, a sorte, perante Amã, para cada dia e para cada mês, até ao 12º mês, que é o mês de Adar. Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedatat, a Gagita, adversário, nós sabemos o que é o adversário, na verdade. Os judeus eram inimigos dele. E aqui o adversário a gente sabe o que é o adversário, é Satanás. Mas este homem estava a ser usado para tentar destruir os judeus. Mas Satanás estava por trás desta artimanha toda, como sempre. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer, para fazer o que bem te parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mês, conforme tudo o que Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e aos líderes de cada povo e cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Então este homem ficou com muita ira deste homem que não se prostrava a ele, foi falar com o rei dizer ao rei que este povo devia ser exterminado, este povo tinha que ser morto porque não cumpria as leis, tinham leis diferentes. E então, por toda a província deste rei, que era um reinado muito grande, era um império, foi dito que eles deviam ser exterminados. Então eles depois vão marcar um dia para matar o povo judeu. No fim do ano. E estamos aqui a ver aqui a situação toda. Vamos continuar. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que destruíssem, matassem e fizessem perecer todos os judeus, desde o jovem até ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia. Isto era tudo para ser feito num dia. A 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Então não bastava matar, exterminar todos, obviamente o que ficasse era para ser levado. Uma cópia do despacho que determinou a divulgação da lei em cada província foi enviada a todos os povos para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã, e o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Ok. Agora, nós estamos a ver o que é que está aqui a passar. Então, este homem não se prostrou a esse outro homem chamado Amã, Mardoqueu, não se prostrou a Amã, e
ele ficou muito furioso e ele então vai ao rei e pede para fazer uma lei para exterminar não só a Mardoqueu, mas a todos. Então, esta lei sai por todos os lados para ser um dia certo para exterminar todos os judeus. Então, agora nós vemos o que é que, quando Mardoqueu ouve isto, eu vou resumir, mas vocês podem ler isto em casa. Eu vou resumir, porque eu sei do que é que se vai passar aqui à frente. Depois tem 2 pontos. Ele agora ouve isto, Mardoqueu, ele fica muito triste, manda cinzas sobre ele, mete um saco de pano em sinal de tristeza e vai para a porta do rei e este dia já tinha sido tudo marcado, já estava tudo marcado. Agora, a princesa Esther, neste caso Rainha Esther, ela tinha-se casado com o rei, então ela era uma das suas mulheres. E então, ele manda uma mensagem a ela para que ela vá falar com o rei e diga o que é que está a passar. Que ela também era judia. Ela também era judia, exato. Diz: ou tu vais, quem sabe se Deus não te pôs neste lugar para esta precisa situação, para tu. Então ela fica assim um pouco assustada, talvez, certamente, porque ela sabe, Mardoqueu disse: tu também vais morrer, não penses que vais escapar para seres rainha, tu também vais morrer. Mas Mardoqueu sabia que não ia ninguém morrer, porque ele sabia que Deus era com eles. Ele disse: se não fores tu a fazeres com que nós escapemos desta situação, Deus vai nos livrar de outra forma. Então, ela depois fala com o rei, faz jejum, manda fazer ele jejum durante 3 dias. O rei percebe-se da situação e diz: mas o que o teu povo, tu és judia, o teu povo é este de Mardoqueu. E então o rei inteira-se da situação toda, inteira-se que Amã está a querer matar Mardoqueu e o povo todo, mas que não havia realmente razões para isso. E depois também se inteira de que Mardoqueu salvou-lhe a vida. Amã já tem uma forca pronta para matar Mardoqueu e ele é que é o próprio é enforcado nessa forca. Mardoqueu fica, esse tal homem que era o Amã no poder, fica na posição dele mais exaltado no reino e o povo é liberto. Agora, isto é por alto. Depois, quando quiserem ler, é só para não estarmos a ler tudo porque o tempo é curto. Agora, porque é que isto... A gente estamos a ver a adoração aqui, em todo lado. O que é que acontece aqui? Quando este homem, Amã, é exaltado, o que é que acontece aqui? Todos se prostram. Todos se ajoelham a ele. Porquê é que Mardoqueu não se ajoelha a ele? Porque são obrigados. Porquê? Mardoqueu era judeu. Porquê é que ele não se ajoelha a ele? Porque eles só adoram a Deus. Se adora a Deus. Eles só adoravam o Criador. Exatamente. Tem tudo a ver com a adoração. Neste caso, a Bíblia no segundo mandamento diz para não nos prostrarmos, nem adorarmos, nem servirmos as estátuas. A mesma coisa é para homens. Nós não podemos... Não, nem nenhuma criatura. Exatamente. Nós ao prostrarmos ou ajoelharmos estamos Até porque está escrito que dias virão em que aqueles que não fizeram o céu e a terra vão desaparecer todos. Uhum. Portanto, não adianta dizer que aquilo tem algum valor. Exato. Só Deus, Jesus, o Filho, não é? E o Espírito Santo são esses que vão ficar. O resto, todos os judeus vão desaparecer. Porque eles não fizeram nem o céu, nem a terra, não fizeram nada. Na realidade, eles não são deuses, não é? Não são deuses. São deuses criados pela doutrina dos homens. Exatamente. Deus falso. Então, é aqui isto, estamos aqui a ver esta situação. Isto aqui trata-se tudo da adoração e trata-se da lei de Deus. Porque este homem, este Mardoqueu, era judeu e ele guardava os 10 mandamentos. E ele adorava a Deus, somente a Deus. Era a adoração. Então, este homem, ao pedir a ele para ele se prostrar, ele disse: não, eu não vou fazer isto, ok? Depois temos a situação do que é que se passou a seguir. Foi um decreto de morte. Isto já é outro campo, porque aí já estamos a falar, nós sabemos que vai haver um decreto de morte.
depois da lei dominical. Porque vai ser uma lei dominical implementada, quer quem acredita que acredite, quem não acredite não acredite, mas ela vai ser implementada. A palavra de Deus não falha e muitas pessoas realmente brincam com isto, pensam que isto é uma brincadeira, mas Ou que nós somos loucos. exato, ou que as pessoas são loucas porque nunca vão ver, por exemplo, nós sabemos que o primeiro país onde a lei dominical vai ser implementada é os Estados Unidos e as pessoas pensam, mas os Estados Unidos é o país onde há mais separação de igreja e de Estado. A própria Constituição tem uma emenda, a primeira emenda na Constituição diz claramente para... Mas nós sabemos que a irmã Ellen White, ela escreveu isto e nós sabemos que ela escreveu e tudo o que ela escreveu realmente não vai de oposto ao que está escrito aqui. Se nós estudarmos bem a Bíblia, nós vemos quem é que é a besta e qual é que é a sua marca e sabemos que Satanás quer adoração e sabemos que o louvor ao sol vem desde a Babilónia, é uma característica dos babilónios e isso vai acontecer, quer nós queiramos ou quer nós não queiramos, isso vai acontecer. E logo a seguir a essa lei dominical haverá um decreto de morte. E isto aqui é o que fala em Eclesiastes, o que já foi, virá a acontecer outra vez. Não há nada de novo debaixo do sol. Isto é um tipo, o que aconteceu ali com o povo judaico naquele império, naquele período de tempo, vai acontecer mundialmente. Isto vai acontecer mundialmente com o povo judaico de coração. Porque o verdadeiro israelita ou o verdadeiro judeu não é aquele que é circuncisado cá em baixo, mas é aqui em cima, de coração. Esse é o verdadeiro israelita. E esse povo, que é o verdadeiro Israel de Deus, esse povo, há de acontecer isso no futuro, logo a seguir à lei dominical, irá haver um decreto de morte, onde haverá também um dia onde esse povo, todo o mundo vai odiar esse povo e querem exterminá-los e acabar com eles, porque eles vão ser, vai ser posto sobre eles as calamidades e as coisas vão piorar e eles vão lavar a cabeça às pessoas, vão dizer que tudo o que está a acontecer é por causa deste povo que não guarda o domingo. Mas o domingo não é o dia do Senhor. O dia do Senhor é o sábado. Nós também vemos a mesma passagem do que se passa com a... Pronto, isso é negação a Deus, não é? Portanto, se eu não cumpro a palavra de Deus, eu aceito a palavra do homem e não a de Deus. Portanto, isso é negar a palavra de Deus, que ela é eterna. O Pedro já teve a chance. O Pedro negou Jesus, não é? Disse que não o conhecia e arrependeu-se. Jesus era chamado um homem de pouca fé, porque, pronto, e este foi perdoado, não é? Mas agora estes que querem implantar novas leis, querem nova doutrina, a doutrina de homens, esses não estão a negar a Deus, eles estão a eu digo, a fazer pouco da palavra de Deus. Uhum. Porque tirar o sábado, pôr o domingo, rasgar o segundo mandamento, o 10º parti-lo em dois. Isso, quer dizer, o que Deus fez, afinal, não está bem feito, está mal feito. Não é? Exato. Para esses homens. É o que dá a entender quando eles tentam mudar a lei de Deus e depois as pessoas, na sua inocência e cegas e não procuram a verdade, vai tudo atrás dessas doutrinas falsas. Sim, sem dúvida. Infelizmente, Carlos. Então, este é um tipo. A parte do decreto hoje não é necessário aprofundarmos isto, porque isso trata-se do decreto. Eu falei só um pouco, porque fui impelido a fazê-lo. Mas o que eu quero aqui salientar é a questão da adoração. É uma questão da adoração. Isto é uma das histórias. Agora vamos a outra história em Daniel 3. Todos nós conhecemos esta história, certamente. Não é uma história, como assim dizer, isto aconteceu na realidade. E se alguém quiser ler, a partir do 3. Então se juntaram os sátrapas
os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha montado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto pregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da samuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, os prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Não é? Sim. Quer um bocado? Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, não sei. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abed-nego ou Nego? Nego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abed-nego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abed-nego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abed-nego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro
a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Ok. Era Jesus. Aleluia! Era Jesus Cristo. Amém! Então, aqui mais uma vez, temos o caso destes 3 homens que negam prostrar-se. Neste caso, já não é um homem, mas é uma estátua que foi levantada por este rei Nabucodonosor. E no 3.11 diz claramente: E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado na fornalha. E depois diz outra vez: Não fizeram caso de ti, a teus deuses, nem servem, nem adoram a estátua. Depois diz outra vez: Que vos não servis, que vós não servis, nem adorais a estátua de ouro que levantámos. Várias vezes aparece aqui adorar. Prostrados, adorares, se não adorares. Mas o rei também disse: Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Portanto, ele era Deus. Porque, na realidade, os pagãos, eles não acreditavam num Deus todo-poderoso que tinha feito os céus e a terra, como os judeus. Um Deus era um Deus da água, um Deus da lua, um Deus da relva, um Deus da formiga, um Deus do elefante, um Deus da girafa, e por aí fora, e tinham milhares de deuses. Tal como a Igreja Católica hoje tem milhares de santos, foram substituídos por esses Só a deuses. Virgem Maria tem trocentos nomes: Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de não sei o quê. Exato. Tirando todos os outros. Repare que o rei disse, eu cito outra vez: Quem é Deus que me poderá livrar das minhas mãos? Pronto, quer dizer, nenhum. E depois já disse assim: Servos do Deus Altíssimo, saí, vinde. Afinal, depois de ver uma coisa daquelas, os outros que atiraram eles lá para dentro morreram logo. Eles estavam os 3 lá dentro. E depois ainda apareceu lá um outro. Mas afinal ele já sabia que havia um Deus Altíssimo no alto. Se não sabia, ele descobriu, né? Porquê? Porque eles disseram: O Deus a quem nós servimos, Vai livrar. Ele fará. Então, o que eu quero aqui, que nós, para transparecer aqui, para frisar aqui, outra vez é a situação da adoração. Outra vez, Satanás quer que o povo de Deus verdadeiro adore a ele. Porque nós, ao adorarmos estátuas, em Coríntios diz Paulo que os demónios estão por trás das estátuas. E não estamos, e diz também, não sei se é em Reis, quando um dos reis apóstatas, quando o povo, eram 12 tribos e é dividido, o povo de Israel divide-se em 10 tribos da parte do norte, e depois fica Judá e fica Benjamim, creio eu, e eles, essas 10 tribos, o rei que apostatou da fé, ele faz 2 bezerros de ouro. E aí é dito claramente que são demónios, que a adoração é demónios. E Paulo fala mesmo, não sei se é 2 Coríntios, agora não me lembro dos versos, mas Paulo diz claramente que não façam a adoração que é feita. Ele diz: o que é o ídolo? O ídolo não é nada. Ele diz que a adoração é feita a demónios. Mas nós estamos sempre em tempo de mudar. Repare que depois o rei Nabucodonosor, o que nós ouvimos, ele era um rei terrível, não é? Sim. E então depois ele no 4, imagina as maravilhas que Deus é maravilhoso. Que Deus fez nele. Mas vês como ele teve que ser rebaixado até como relva, como um animal. Mas eu acho que deve-se ler, porque nós estamos a louvar o nosso Deus, ao ler. Depois de ele fazer com aquelas gaitas e fogos, não é? Portanto, o quarto tens que adorar a imagem.
Então depois ele fez outra nova lei e disse: Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Está a ver? O rei tornou-se crente. praticamente todo o reino. Tornou-se Exato. crente. Ele até depois faz um decreto que qualquer do povo ou da nação ou língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um montouro. Então, ele virou. Mas depois a gente sabe o coração dele sobe outra vez, o eu, e ele está no seu maravilhoso palácio, no seu jardim, e diz: não sou eu, grande rei da Babilónia, que fiz. E então é aí que ele fica como um animal. Ele já tinha tido o sonho. Exato, já tinha tido o sonho da árvore que ia ser cortada. Aquilo foi só para cumprir o sonho. Exato. Então, o que nós temos aqui que ver é que é a questão da lei de Deus, porque estes homens realmente não se queriam prostrar. O segundo mandamento diz claramente para não se prostrar a estátuas nem servir. Da mesma forma, a homens pode-se aplicar o segundo mandamento. Não devemos adorar mais nada a não ser Deus. É tanto que o que os jovens adoram hoje em dia? Artistas é a mesma coisa? Exato. Os cantores, os atores, enfim, todo tipo de artista o ser humano foi feito para adorar o Deus verdadeiro, o Deus único. Pois, mas as imagens, para quem adora imagens, é falta de conhecimento da palavra de Deus. Sim, claro que é. No Salmo, pronto, há um Salmo que diz que as imagens que... É 115, não é? De lá, o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os vidros dele são prata e ouro, obra das mãos de homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não palpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. E depois, Deus tem que dar uma coisinha para os adoradores dessas imagens. Tornem-se semelhantes a eles os que as fazem e os que nelas confiam. Portanto, isto é grave. É muito grave. Para os filhos toda a gente é filho de Deus, não é? Para quem as adora, para quem se ajoelha a elas e para quem presta culto. Infelizmente, essas pessoas não podemos dizer que são filhas de Deus. Essas pessoas nós já fomos iguais. Já fomos. Eu nunca adorei estátuas, graças a Deus. Eu claramente, no meu coração, isso era uma impossibilidade. Eu estava a adorar o Os nossos pais ensinaram-nos assim a... Eu entendo isso tudo. Mas a gente passa a ser filho de Deus a partir do momento que a gente obedece a Deus. Porque a gente somos criaturas. Exato. É criatura. Essa coisa de falar todo mundo é filho de Deus, isso não é verdade? Não. Mas quem pegar na Bíblia e estudar, vai mudar. Sim, aí vai se tornar. Aí sim. Deus vai adotar. Pois. Torna-se filho de Deus porque ele vai dizer: não, eu quero fazer o que faz, o que a palavra me diz para eu fazer, o que Deus me diz. Ora, então se eu faço o que Deus me diz, eu vou mudar de doutrina. Vou passar da doutrina de homens para a doutrina do Senhor e aí vou-me entregar a Ele e Ele vai mudar a minha vida, vai mudar a minha mentalidade, o meu ser, a minha maneira de viver. Glória a Deus. Não é? É verdade. Portanto, só quem pegar a palavra e ler é que muda. Por isso é que Jesus disse: ide pregar o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Por isso é que a nossa missão, não só minha, não só do pastor tal ou do outro tal, não, é a missão de cada cristão. Jesus não disse: olha, o pastor que andou a estudar teologia vai e prega a mensagem. Não. Porque, na verdade, os pastores fazem muito pouco. Os pastores das igrejas fazem muito pouco. Eles só ficam ali nas igrejas, falam com as pessoas, eles não saem à rua para falar com as pessoas. Se for preciso, eles nem falam com os vizinhos. Eu estou a falar, não sei saber, é uma suposição que eu faço. Mas, qualquer cristão, que seja cristão,
deve sair e chamar pessoas para o Evangelho, para o reino, chamar pessoas para o reino e falar do Evangelho. Tanto que Jesus falou para aqueles homens que estavam pescando: sigam-me, eu vos farei pescador de homens. Esses homens era Pedro, eram os discípulos. Ok. Eu vos farei pescador de homens. Exatamente, pescador de homens e lavradores e pastores. Porque se a gente tem, por exemplo, se a gente dá estudos bíblicos com alguém, ou se a gente estuda a Bíblia com alguém e explica as coisas, essa pessoa é considerada uma ovelhinha de Jesus. Mas há muita gente que estuda a Bíblia e não cumpre o que lê. Isso a gente sabe que é muito mau e muitos estão há décadas conhecendo a verdade e têm a uma... pregar a palavra Uhum. e dizem que o Antigo Testamento que acabou, nós agora vivemos no Novo Testamento. Graça, mas Jesus falou de Moisés, falou de David, falou de Jó. Ele não falava em mais nada porque não havia mais nada bem. Não havia Novo Testamento. Jesus dizia, está escrito, não é? Sim, o Novo Testamento não existia. Jesus só falava do Velho Testamento. Pronto. Não existia o Novo Testamento. Ora, mas se ele falava era porque era válido, não é? Não, ele disse que veio e nem um J, nem um Tiro se podia tirar. Porque o Novo Testamento faz parte do Antigo. Não é? O Deus é o mesmo. Porquê que Deus iria nos dar 66 livros se era só para ter... São 33? O Novo... 66 livros. Não, do Novo. Quantos é que são? São do Novo Testamento. São 33. 20... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pronto. 8. Tá, mas enfim, Jesus disse: eu não vim para prorrogar a lei, e sim para cumprir. Ok. E se Jesus cumpriu, nós também temos que cumprir a lei. Amém. Não há dúvidas nenhumas. No Novo Testamento nós vemos a lei muito bem clara para quem realmente é honesto e sincero. Ela está lá. Obviamente que há pontos difíceis de entender, escritos pelo irmão Paulo, que muitos usam, não só esses pontos, mas outras partes da Escritura para a sua própria destruição. Isto está em Pedro. Pedro diz isso claramente. Pedro 2, ele diz que Paulo é difícil de entender e é muito difícil de entender. Uma pessoa normal lê Paulo, a pessoa vai dizer que a lei acabou. A lei acabou. Paulo diz, a lei foi pregada, vivemos na graça, e realmente dá a entender isso. Mas Paulo era um judeu. A lei, porque assim, a lei era obrigatória. E agora a lei nós temos que trazê-la no nosso coração. Nós voluntariamente é que fugimos do pecado, não é? A lei não é obrigatória como era antes, não é? Pronto, antes quem cometesse, por exemplo, adultério, até transformaram aquela mulher em Jesus, para ela ser castigada. E agora não, agora uma mulher que comete todo adultério, ela, pronto, um dia pode-se mandar, mas se não se mandar, ela vai ser penalizada, não é? Mas ela é livre. Sim. Nós agora somos de livre escolha, não é? Quem quiser guardar a lei no seu coração, fugir do pecado, pronto, viver em amor, viver na palavra de Deus, e essa pessoa é filho de Deus. Jesus próprio disse, quem diz que me ama e não guarda os mandamentos, toda a Bíblia é mandamento, não é? Nós vemos que... Mandamentos, quer dizer, que Deus manda-nos fazer... nós vemos... Deus dá uma ordem, dá um mandamento a Adão e Eva. Pois, não comas. A Adão, neste caso ele deu a Adão. E o que houve foi desobediência. Deus, através da obediência, Ele quer nos trazer ao ponto que nós nos encontrávamos os nossos pais, Adão e Eva, no Jardim do Éden. É o ponto da obediência. E a obediência destruiu-nos, a desobediência destruiu-nos e a obediência vai nos levar de volta a Deus. Então, lá está, a obediência ao quê? Aos mandamentos de Deus, à sua vontade. Pois, porque Jesus perdoa os nossos pecados, mas nós, depois de sermos perdoados, temos que fugir do pecado. Sim. Nós, a fugir do pecado, estamos a guardar a lei voluntariamente, não é? Sim, a lei é uma transgressão. A transgressão da lei é o pecado. Ora, a lei é para castigar quem comete. Sim. Não é? Eu vou de carro, não levo cinto, a autoridade vê, castiga-me. Exatamente. Mas se eu levo cinto, eu estou a cumprir a lei. Ora, então se eu ando em segurança, muito próprio.
Se eu tenho uma vida conforme os mandamentos de Deus nos manda, não é? Que até mesmo na alimentação, Tudo. é-nos dito que o nosso corpo é templo do Sim. Espírito Santo. Ora, para ser templo do Espírito Santo, eu tenho que me santificar a cada dia da minha vida. Claro. O Espírito Santo não quer viver em pessoas que Não pode, não que vai. não guardam, não é? Que não guardam Sim. mandamentos. Sim. A Bíblia diz que até a oração daqueles que afastam os olhos da lei de Deus é abominável para Deus. É uma abominação. Quem não. E eu posso ler, mas a gente estamos aqui a Quem ir para. desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. É verdade. Então pronto. Nós vimos o caso de Mardoqueu, vimos agora o caso aqui destes 3 irmãos que não decidiram não prostrar-se e não adorar. E agora vamos ver aqui uma situação em Mateus 14. Vocês conhecem bem aqui o que é que se passou aqui, que é interessante. Se calhar nunca viram desta forma que nós vamos ver hoje, mas vão ver que realmente é interessante o que se passou aqui. Podemos começar, se alguém quiser, ou eu posso ler do 14, no princípio. Mateus 14. Do 1? Sim, pode ser do 1. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o maniatado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, lançou a filha de Herodes diante dele e agradou Herodes, pelo que prometeu o juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse e mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Ok. Então temos aqui o fim de João Batista e o que é que aconteceu a ele. E nós vemos aqui porque é que isto aconteceu a ele. E ele só dizia que ela estava a cobrar um mandamento, não é? Ela estava a cometer adultério. O rei e ela estavam a cometer adultério. Porque ela era mulher do irmão. Do irmão. Ok. Então lá está aqui outra vez a lei. A lei de Deus. A lei tem a ver com a adoração. Isto aqui, neste caso, é um dos mandamentos que está a ser quebrado. Que é o adultério, não é? E depois vemos aqui outras situações que é um tipo do que vai acontecer no futuro. Nós vemos, por exemplo... É engraçado que aqui está-se a fazer o contrário. Os judeus matavam a adúltera, não é? Eles aqui estão a matar aquele que quer fazer... O acusador. Exato. Está aqui um contraste aqui engraçado, é verdade. Quem devia ser morto era... Pois fizeram da verdade mentira e da mentira verdade. Era ambos os dois, tanto o rei como ela, porque estavam a adulterar. Mas aqui eles fizeram ao contrário. Ela odiava tanto João Batista por ele levantar a voz contra este matrimónio ilícito, e então ela arranjou aqui uma artimanha. Mas isto aqui é muito engraçado, nós temos que ver aqui o que é que está aqui a passar. Então Herodes faz anos. Diz aqui: e festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou filha de Herodias diante dele e o agradou, e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Então nós temos aqui uma mãe, temos aqui uma filha. Isto lembra-vos de algo
uma mãe, Apocalipse 17, e suas filhas. Ok, isto aqui é um tipo do antitipo que há de acontecer no futuro. Isto aqui é... João Batista representa os mártires e representa o povo de Deus. A mãe é a Igreja Católica e a filha é todas as igrejas protestantes apóstatas, que e o rei obviamente é o Estado, é o governo. Então o que é que vai acontecer? A Igreja Católica há de pedir às suas filhas, que é os protestantes apóstatas em todo o mundo evangélico, nem sequer sabem que são protestantes, a Igreja Católica vai pedir, vai ser primeiro nos Estados Unidos e depois em todo o mundo, que a mãe, aqui Herodias, vai pedir às suas filhas para irem ao rei para fazerem esse tal decreto, que vai ser uma lei dominical. E obviamente depois será o decreto de morte. Então isto aqui é um tipo do que há de acontecer no futuro. Então será o povo pseudo-protestante pedindo Mas a lei dominical. a Ellen White diz isso claramente, que é isso que vai acontecer. Isto chama-se a imagem da besta, que nós temos que falar, pela graça de Deus, para a próxima semana, que é um ponto que a Ellen White diz isso claramente, que é a união dos protestantes, como aconteceu com o papado durante a Idade Média. Mas as igrejas protestantes já guardam o domingo, não é? Exato. E não Só que os eles... protestantes, todas as religiões ali nesse momento estão envolvidas. Né? Quase todas. Mesmo os próprios judeus... É só a Igreja Adventista do Sétimo Dia e uma Igreja Batista Sim. é que guardam o sábado. Sim. E os judeus. E os judeus, né? Sim. Lá. Mas mesmo os judeus já tiram o domingo como o dia de feriado. Então eles têm sábado e domingo. Mas o que o Papa está fazendo? Ele está usando a mídia e minando pouco a pouco a cabeça das pessoas, usando discurso no Oscar, fazendo publicidade institucional, várias coisinhas que ele está ali pingando de gotinha em gotinha, para botar na cabeça das pessoas que é a solução, que guardar o domingo é a saída, é a solução para o clima, sim, e um monte de coisas. Pronto. Para a família. Agora, Isso. aqui o que eu quero transparecer, outra vez, é a lei de Deus que está em jogo, um dos mandamentos, e o transparece aqui também. O quarto mandamento também desaparece as igrejas tiram o quarto mandamento. Exato, esta questão... O Papa tira o segundo, não é? E as outras tiram o quarto. Exato, elas mudam, né? Na realidade fazem o papado fez, que dizem que foi a transferência da solenidade do sábado para o domingo. Mas aqui o que eu quero é no Apocalipse 13, a questão, outra vez vou frisar, é da duração. E tem a ver com a lei de Deus, outra vez. A marca da besta é outra vez, tem a ver com a lei de Deus e tem a ver com a duração. E esta parte aqui, onde a gente vê aqui Herodias a pedir à sua filha para trazer a cabeça de João Batista, porque aqui diz claramente que ela, previamente, ela diz assim, e ela, a filha de Herodias, instruída previamente por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Então, este povo protestante, que é representado aqui pela filha de Herodias, eles vão ser previamente instruídos para pedir uma lei dominical e, posteriormente, pedir um decreto de morte para o povo de Deus. E nós vemos aqui o rei representa o Estado, a mãe é a mãe das prostitutas e ela é a sua filha. Isto é um tipo... A gente podia aprofundar mais nisto, mas vamos seguir em frente. É só mais uma situação para ver que aqui há uma questão... Depois vai haver perseguição e vai haver mortes, não é? Sim. Na mensagem de Reis diz que bem-aventurados os mortos desde agora morrem no Senhor. O que vai acontecer é a volta da Inquisição. Sem dúvida. Literalmente. Isso é quando a chaga for curada desta besta, que é a Igreja Romana Católica, vai outra vez haver perseguição. Já está a ficar curada. Tá. Já está com muita força. Muita força. Tanta força está que o Papa Jesuíta,
pela primeira vez é posto como Papa. Isso mostra muito, porque E pela primeira vez vai à Assembleia da ONU, não é? o Papa já tinha ido outros, mas ao Congresso dos Estados Unidos, Como é? aí nunca tinha ido. E isso nunca seria aceito há 100 anos atrás. Ok. Lá está, aqui nós estamos aqui a ver a situação da lei de Deus. Que há aqui um conflito com a lei de Deus. Agora vamos a Mateus 4. Vamos a Mateus 4. Pois, mas Deus, está escrito que iam mudar a lei de Deus, não é? Sim, em Daniel 7:25, que este tal chifre pequeno iria fazê-lo. E ele já o fez. Iria mudar tempos e lei. O tempo é o quê? É o sábado, tem a ver com o sábado, não é? É um tempo. Pois é um tempo o tempo que o sábado foi feito para o homem, para o homem santificar a Exato. Deus e descansar nele. É um tempo e também faz parte da lei, mas também sabemos que o segundo mandamento foi removido do catequismo. Estamos também. Ok. Então eu vou começar a ler do 4 do princípio. Toda a gente conhece isto, mas é outra vez para nós vermos o que é que se passa aqui outra vez. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se tornarem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta foi a primeira tentação. É o apetite. E todos nós temos que vencer o apetite, porque a irmã White diz claramente que quem conseguir ultrapassar este obstáculo, que é a temperança, e obviamente tem a ver com o que comemos e quanto é que comemos e a que horas é que comemos e tudo isso. Quando a gente conseguir ultrapassar este obstáculo, todos os outros pecados serão muito mais fáceis conseguir nós realmente vencê-los. Então o segundo pecado depois vem e diz no 5: Então o diabo transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces o teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus. Está escrito. Aqui nós vemos que isto vem de Salmos 91:11. E o inimigo não cita tudo. Ele corta um bocado disto. Mas ele conhece a Bíblia também. Ele é o maior teólogo de qualquer um de nós. Senão não dizia que está escrito que os anjos... Ele foi tentar... Essa Bíblia, Jesus mostra-lhe... Está escrito e até ele vai... Está bem, está escrito, ok. Então disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Agora vemos a terceira. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aqui vemos Então Jesus disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ok. Então nós vemos aqui o que é que Satanás quer. O Satanás está a dizer que o mundo quer dele. É dele, é. Nós podemos ver noutros... Mas pronto, aqui diz... Ele está a dizer que dá o mundo a Jesus? Sim, nós somos... Não sei se... Ele é o príncipe desse mundo. Não, ele diz mesmo: Foi-me dado. Eu tenho... Só que hoje, se calhar... Pois, há no mundo que o diabo está a andar nele, não é? Uhum. E em Jó também tem. É o Lucas. Jesus contou isso bem, ele vem para passear. Passear pelo mundo. Olha, em Lucas 4:6 diz assim: E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Aí ele não foi entregue, ele roubou a Adão, ele roubou
Adão era o legítimo dono e reino e herdeiro deste planeta, como qualquer um de nós devia ser. Qualquer um de nós é o... Em Cristo, né? Neste momento, ele pertence a Satanás, este mundo. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Mas, como Mas como nós fomos enganados, Adão foi enganado, então perdemos, o pecado entrou. Mas Jesus reconquistou outra vez, com a morte dele. Jesus comprou-nos. Derrotou o Satanás, não é? Ele derrotou o pecado e comprou-nos. Mas o reino em si, há um tempo que Deus dá a este inimigo, a este tentador, que é para provar que realmente o pecado, a desobediência à lei de Deus... Ele é o tentador e o acusador. Portanto, eles dizem que ninguém se pode salvar porque todos são pecadores. Mas Jesus a dar a sua vida por nós, não é? Resgata aqueles que o servirem, que o amarem, que lhe obedecer. Sim. Ok, então nós vemos claramente que este é o objetivo do inimigo, é a adoração, ele quer ser adorado. E agora vamos a Isaías 14, vê-se aqui outra vez o que o inimigo gosta. E isso é tão sério que se a gente parar para pensar, o que as pessoas querem hoje em dia? Qualquer pessoa, tirando aqueles que se entregam a Cristo, né? É adoração. O que é o Facebook hoje em dia? Nós usamos para divulgar o Evangelho, divulgar a mensagem dos 3 anjos, divulgar a verdade. Mas a maioria das pessoas que está sem Deus, o que elas divulgam? A si mesmas, é selfie, é foto de... Não é bem adoração, mas isto está envolvido no egocentrismo e o egoísmo, que é Satanás. Satanás é puro... É orgulho. É puro orgulho, é puro egocêntrico. Ele é muito eu. Narcisismo. Exatamente. E se nós vamos aqui no 14:12, Isaías 14:12, se alguém quiser ler... Eu aposto que a minha tradução vai ser diferente da vossa. A minha tradução é engraçada. Deixa eu ler aqui então. Nessa aqui. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ok, e depois diz, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Ok, mas só para vermos o que é que ele quer, ele diz, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser adorado. Ele não queria, ele quer. Queria tomar o lugar do patrão. É, exatamente, ele quer. E Quer no 12, mas enganou-se. a minha tradução diz assim, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui diz Lúcifer, que é engraçado. Por que nessa aqui não diz, né? Sim, e a vossa diz filho da alva? Filho da É alva? o anjo de luz. Ou estrela da manhã? Alguma diz estrela da manhã? É a estrela da manhã. Estrela da manhã. Filho da alma. A estrela da manhã é Jesus. E isso é É o uma anjo de luz. isto Por que eu não entendi então? Estrela da manhã, isso é uma alusão, porque isso é satânico. Essas traduções são satânicas. E então está lá uma alusão que Lúcifer é Jesus. Isto é o oculto, é tudo virado de cabeça para baixo. Na tua fala claramente que é Filho. Jesus. Não, a minha diz, como caíste do céu ao Lúcifer, filho da alva. Não é estrela da manhã, é completamente diferente uma coisa da outra. E no inglês nós vemos isso. Mas no inglês também a tradução está um pouco melhor, porque diz, e tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Se formos a ver, isto é tudo eu, meu,
vamos ver. O meu trono e no monte da congregação me sentarei aos lados do norte. Subirei. Mas em inglês é tudo. Ai. Em inglês é engraçado porque diz eu farei isto. E a palavra eu em inglês e olho a pronunciar é igualzinha. E depois há pessoas que mandam uma piada e diz este ser tem um problema com o seu olho. Porque ele está sempre a dizer ai, porque as palavras são iguais. Não, talvez não seja à toa que o olho que tudo vê é um símbolo totalmente satânico e que controla todas as coisas que acontecem nesse mundo. Ok, então não haja dúvidas que este ser quer ser Deus e quer... Ele diz claramente aqui que ele quer ser semelhante. Ele quer levar o seu trono ao mais alto. Ele quer ser Deus, ele quer adoração. E só Deus merece adoração. Então, quando nós chegamos aqui a Apocalipse 13... Satanás é um invejoso. Muito invejoso. Jesus Cristo, ele odeia Jesus Cristo. Ele quer tomar a posição de Jesus Cristo. Ele queria ser igual a Jesus Cristo. Então ele revoltou-se por achar que tinha sido injustiçado por não tomar conselho com o Pai. Jesus era filho e ele era um anjo criado, não é? Ele é uma criatura, só que ele... Há uma diferença. Há uma hierarquia... Há uma hierarquia... Existe uma hierarquia no céu. Mandava no louvor. Pois. Existe uma hierarquia no céu. Por isso é que o Pai, Deus, 3 pessoas, tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Então há uma hierarquia. Deus é... A gente não pode entender Deus, mas o que nos dá a entender é que Deus, como tal, se eu tiver um filho, o meu filho é um ser humano igual a mim e tem todas as mesmas capacidades e os mesmos direitos do que eu, mas eu, por ser pai dele, tenho autoridade sobre ele e isso é normal. Mas com a hierarquia de Deus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trata-se a mesma coisa. Existe uma hierarquia, mas nenhum deles deixa de ser Deus. São todos Deus, tal como o meu filho, por eu ser pai e ter autoridade sobre ele, não deixa de ser um humano. Então, quando nós chegamos, agora que vimos estas histórias, são 3, 4 histórias, que não são histórias, são exemplos bíblicos que a lei de Deus é sempre posta em causa e que há uma grande controvérsia à volta da lei de Deus e da adoração. Nós, quando chegamos aqui a Apocalipse 13, e depois fala de uma tal marca que irá ser imposta sobre as pessoas e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal ou uma marca na sua mão direita ou nas suas testas. Então as pessoas vêm e dizem que isto é um chip. Não, o sinal em Ezequiel diz que o sinal que é o salvo, não é? Deus disse que faça um sinal entre mim e vós. Ora, quando aqui está a dizer outro sinal ou marca, vai ser do meio. Exato. É uma contrafação. Uma contrafação. Exatamente. Aqui nós aqui não podemos ler direto na Bíblia que é o domingo. Agora não é chip nenhum, a pessoa aceita aquela marca do domingo, não é? É isso que tem que explicar bem, porque isso talvez... Ninguém vai meter um chip na cabeça de ninguém. Não, nem na mão direita, porque é assim... Eu já cheguei a pensar que era tipo, sei lá, uma tatuagem na testa ou qualquer coisa Lá assim. está, existem muitas dessas teorias e infelizmente são as mais populares. Porque na cabeça é a mente, nas mãos é as nossas obras. Não, mas exatamente. É isso que para o bem ou para o mal. Porque O Carlos já explicou. É assim, a pessoa que leva a marca sobre a testa, aqui no globo frontal está o nosso pensamento, não é? É o nosso cognitivo. Comportamento, as decisões. Exatamente. Representa a nossa mente, representa o nosso cérebro. Isso mesmo. E nós, voluntariamente, aceitando o domingo, dizendo, sim, eu acredito que o domingo é o dia do Senhor. Então aí nós somos selados com o domingo, somos selados com essa marca. Se nós, por acaso, imaginemos que temos um trabalho e nos por exemplo, no sábado, se a gente não vamos
somos forçados a ir trabalhar ao sábado e desistimos do sábado e passamos a adorar no domingo, ou se por causa da família nós somos levados a adorar ao domingo. São as nossas ações. E as pessoas nem entendem que A mão representa ações. As mãos representam ações. Então, são as duas formas de... Não tem nada a ver com um chip ou uma marca ou um chip debaixo da pele na testa. É uma escolha. E as pessoas não entendem que, por exemplo, adorar no domingo, se você guarda o domingo, se você descansa no domingo, você está fazendo um tipo de adoração. As pessoas não param para pensar nisso. Eu trabalho no sábado e descanso no domingo. Isso já é uma adoração, sem que a pessoa sequer se dê conta do que ela está fazendo. Por quê? Porque é ignorante, não lê a Bíblia, mas mesmo assim é. Exatamente. Então, fica bem claro, com os exemplos bíblicos que a gente viu, e quando nós chegamos aqui, quando nós estudamos Daniel 2, Daniel 7, nós vemos quem é a besta, nós vemos quem é a Igreja Romana Católica. Eu agora, o tempo está-nos a faltar, mas poderíamos ver que a Igreja Católica diz que a sua marca é o domingo, que é a sua marca de autoridade. E nós podíamos ver também o que é falsa adoração. E vamos ver o que é verdadeira. A falsa adoração nós vemos em Mateus 9, quando diz que a tradição é falsa adoração. Desculpa, Mateus 15. Aí diz que é a falsa adoração, que é a tradição dos homens, quando Jesus está a repreendê-los por causa da sua tradição. E depois diz, vocês adoram-me em vão. E depois nós vemos o que é a verdadeira adoração, que é o sábado. O sábado é a verdadeira adoração de Deus. E depois, claro, o Carlos também falou do selo de Deus que vem em Ezequiel, que é o sinal de Deus. Também se encontra em Apocalipse 7, que haverá um povo que será selado. E então nós vemos aqui o que é que está a passar. Se alguém quiser ler Mateus 15, por causa da tradição. Mateus 15, 7, não é? Não, começa do 1. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo... Mateus 15, não é? Porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão. E ele, porém, respondendo, disse-lhes: porque transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim. E esse não precisa honrar nem seu pai, nem sua mãe. E assim invalidar-se pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Exato. Então aqui está a falsa adoração. Mas em vão me adoram com tradições dos homens. Então, tradições dos homens, que é o domingo, é uma tradição dos homens. O domingo não passa de uma tradição dos homens. Não encontramos isto aqui neste livro, que é a Palavra Sagrada de Deus. Eles dizem que é porque Jesus ressuscitou no domingo, mas o que isso tem a ver? Eles podem dizer... No sábado era descanso? Mas até morto Cristo guardou o sábado. Exatamente. Então nós vemos aqui claramente que aqui Jesus diz que a tradição é louvar a Deus em vão, é a falsa adoração. E então aqui quando diz, em Apocalipse 13, diz: e adoram o dragão, e adoram a besta, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, e depois diz, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. E depois diz outra vez: todos os que não adorarem a imagem da besta. Quando
está aqui a falar, nesta adoração, é outra vez, é uma falsa adoração, não é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração diz aqui em 14, adorai àquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Esta é a verdadeira adoração. E onde é que nós vamos buscar este adorai aquele que fez os céus e a terra? Êxodo 20. Êxodo 20. É o quarto mandamento. É o sábado. O sábado é onde nós vemos explicitamente a dizer quem é que é o Criador. Deixa eu ler. A partir do 8. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado de quem? Do Senhor. Não é dos Do judeus. Senhor. Atenção. Exato. O sábado não é dos judeus. O sábado é do Senhor. Por que ele fala lembra-te? Porque já existia esse mandamento antes. Exatamente. E não só, porque ele sabia que as pessoas iam esquecer. Exato. Mas se a gente se lembra de algo é porque, exatamente, essa coisa existia antes de... Exatamente. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia, qual? 7º dia, descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de domingo e o santificou. É isso que está escrito? Não! Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, Amém. então estamos aqui a ver o que é que ele diz. Em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo. Esse é o Deus que a gente ama e adora. Em que mandamento aqui se está? No quarto mandamento, o sábado. Nós depois vemos aqui as 3 últimas mensagens de Deus para todos os humanos. Diz que é o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno é o quê? É algo que vai ser eterno para todo o sempre. E diz nessa primeira mensagem diz: e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho Eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda a nação, língua, tribo e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Não há dúvida nenhuma. Aqui é o contraste. Estamos a ler o 14, 7. No 13, pedem adoração a esta besta e a esta imagem. Esta besta é a Igreja Romana Católica. A imagem é a junção dos protestantes apóstotas com o Estado, onde eles vão pedir que uma lei dominical seja implementada, e ao fazer-se isso, vai-se dar adoração à primeira besta, adorando as tradições dos homens, adorando o que essa primeira besta implementou como sendo algo divino. Creem eles que assim seja. Eles creem que isso é assim. Então, acho que podemos acabar por hoje. Só queria aqui salientar Tiago 2:10. Que é muito importante. É muito importante, que é sobre a lei. E ele diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei, toda, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Nós vemos que os evangélicos, ou o mundo protestante, todos aqueles que dizem que vivemos na graça, eles dizem que realmente, se a gente perguntar, a gente pode matar, podemos roubar, podemos mentir, podemos adulterar, podemos desonrar o pai e a mãe, podemos ter... Eles todos esses pontos, eles dizem não, claro que não. Mas quando chega ao sábado, é incrível como é que o sábado é detestado por essas pessoas. Mas é um mandamento. É um mandamento, tal como as 10. É um mandamento que tem o selo de Deus. É o único. Tem o cunho. Porquê? Porque se nós formos tirar o quarto... Porque ele diz porque o Senhor fez o céu e a terra em 6 dias, não é? Ali está. E tudo que lá existe. Imaginem, o presidente, por exemplo, nos Estados Unidos tem 3 partes para ele ser presidente. Ele, quando carimba algo, diz o seu nome, a sua função e o seu território. Tem 3 partes do carimbo de qualquer rei. É o seu nome, a sua função e o seu território. Por exemplo, agora temos o Donald Trump, né? Então Trump, presidente dos Estados Unidos. Então ele é Trump, o nome, presidente, que é a sua função. Presidente é chefe. Agora Deus diz, do país. Eu sou o Senhor que fez os céus e a terra. Então ele é o Senhor, o nome, fez a sua função, Criador,
dos céus e da terra e tudo o que neles há. Ele é o Senhor, Criador de tudo o que existe. O seu território é tudo. Então ali está o carinho de Deus. Se nós retirarmos o sábado, aquilo pode ser a lei do Vítor, pode ser a lei do Carlos, pode ser a lei do Fernando, pode ser a lei de qualquer um. Mas é que a lei de Deus foi escrita com o próprio dedo do Senhor. E é-nos dito que tudo que o Senhor fez é eterno, não é? Porque está bem feito. E Deus não muda. Não muda. Ele não muda. Ele é o mesmo, internamente. Amém. Ele é o mesmo, ele é interno. Ele não muda. Diz lá que tudo que o Senhor fez é eterno. E também que nada se deve Ele tirar, não muda. nem acrescentar. Uhum. Ora, quem tirar ou acrescentar já está a mexer lá, não é? Está a mexer é abominação aos olhos de Deus, porque quem é o homem para mexer no que Deus fez? Uhum. Então, eu acho que eu apresentei os pontos. Não sei, Fernando, tu tinhas dúvidas? Lembro-me que tu dizias que a marca da besta é um chip. Mas, Continuas com a mesma ideia? não, eu já estou a ver Estás a ver a coisa de uma forma diferente. uma forma diferente. Exatamente. Glória a Deus por isso. Glória Estou a ver a forma de outra. Que Deus seja louvado. Deus seja louvado porque esta é a verdade e é claríssima na Escritura. Quando nós vemos o contexto de toda a Bíblia, nós não podemos chegar aqui, como eu já disse várias vezes, e é verdade, não podemos chegar aqui e ler isto e dizer um sinal na mão e na testa. Isto é um chip. Vão vir com o chip. Não pode ser assim. As coisas têm um contexto e está tudo interligado. Nós aqui temos o homem mais sábio de todo sempre. Obviamente Jesus é superior a Salomão, mas ele aqui termina... Venha, fala. Ele aqui termina, aqui em Eclesiastes, e ele diz claramente o que é o dever de qualquer homem. Gente, isso aqui é muito importante e resume o estudo de hoje. É muito, muito importante mesmo. Presta atenção. Em Eclesiastes 12, no versículo 13 e 14, diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Quantos mandamentos? 8 mandamentos? 9 mandamentos? 1 mandamento? 10 mandamentos? Quantos mandamentos Deus fez? Deus fez 10 mandamentos. Então aqui diz: e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más.